Ei, gente, continuando aquele história lá do século XX, já falei de Primeira Guerra, já falei, agora tô falando do período entre guerras, e aí com isso a gente já falou de crise de 29, Revolução Russa, agora nazifascismo, já fiz um vídeo geralzão das ideias que são mais importantes, o vídeo do fascismo italiano e agora o nazismo alemão, que, assim, a ideia geral tá naquele vídeo do nazifascismo mesmo, mas vamos falar sobre a Alemanha em específico. Bom, a gente sabe que a Alemanha é um dos mais importantes nesse cenário, porque foi o que teve mais consequência. E por meio de discurso, a Itália foi muito importante para o discurso fascista e para a ascensão desse tipo de regime, porque foi lá que começou com Mussolini, essa teoria, etc. Mas, em fins de consequência, a Alemanha teve consequências muito drásticas desse regime dela, até porque esse discurso estava muito mais forte, muito mais legitimizado em todo aquele rolê de Estado totalitário, da população aderir a esses discursos, por causa das consequências muito drásticas que a Alemanha tinha tido na Primeira Guerra Mundial. Então aí a gente tem um motivo muito grande mesmo, da Alemanha ter tido esse tipo de regime foi o Tratado de Versalhes, porque ele penalizou fortemente a Alemanha. Imagina só, a Itália, que já tinha sido penalizada, tipo assim, ela ganhou a guerra, ela só não ganhou as terras dela. Já aconteceu isso? Imagina a Alemanha que tava pagando taxações gigantescas, que era tipo o Reich alemão, e aí de repente tinha que pagar dinheiro pros outros, diminuir o exército, diminuir o território. Era horrível, eles não gostam. Então ela foi derrotada na guerra, ela foi humilhada na guerra, e aí, além de tudo aquilo do Tratado de Versalhes que a gente já sabe, a gente tem na Alemanha em si uma crise política, que a República de Weimar saiu do Segundo Reich, agora vai pra República de Weimar, que tá assim, muito louca, esse sentimento de revanchismo. Além disso, por causa desse capitalismo decadente, desculpa pelo barulho, em relação a crise de 29, inclusive a crise de 29 foi muito importante, mas em relação a essas taxações gigantescas, a gente veio com outra alternativa, que é o comunista. Então tava aumentando o movimento comunista, o povo tava falando, meu Deus, e agora? Eu tô com medo. O desemprego tava muito grande, gente, nessa época a galera ia com carrinho de mão, cheio de dinheiro pra fazer compra no supermercado, porque o dinheiro não valia nada, então você precisava de muito dinheiro mesmo pra fazer uma compra. E aí nisso a gente também tem o mito da facada pelas costas. O mito da facada pelas costas tá falando que enquanto a Alemanha tava brigando com os inimigos na frente dela na guerra, alguém deu uma facada nas costas e por isso que ela perdeu a guerra. Então não foi que ela era fraca pra lutar contra quem tava na frente dela, no caso da Inglaterra e França, mas porque ela foi facada pelas costas. Enfim. E aí, essa facada, ela tem vários mitos. Esse mito é muito importante pro imaginário alemão, porque dá pra colocar culpa em muita gente. Primeiro, que os governantes alemãos traíram a Alemanha ao assinar o Tratado de Versalhes, porque a Alemanha, tecnicamente, as tropas ainda estavam na França. Então, na teoria, eles não perderam, então eles foram traídos pelos governantes. Além disso, os judeus, que eram banqueiros e não davam empréstimo pra guerra. Uma galera, assim, eles começaram começaram a xingar cigano, homossexual, judeu, uma galera pra falar que a culpa não era deles, eles eram um povo alemão incrível. Então essa é a ideia, a gente já sabe qual é a ideia de nazifascismo, a gente já sabe qual é a ideia da Alemanha em si. Vamos focar aqui agora na historinha, data por data, que aconteceu na Alemanha, mas só pra falar, isso não é tão importante assim. Se você tiver uma ideia de que eles chegaram por vias democráticas, acreditismo jovem, essas coisas, você já vai ter uma ideia legal da matéria. Isso aqui é só pra gente só contextualizar, não é pra decorar. Então, em 19, ou seja, a guerra acabou em 18. Em 19 vai surgir o Partido dos Trabalhadores Alemãos. Esse partido depois vai virar o Partido Nacional Socialista Alemão, e aí o Nacional Socialista vai virar Partido Nazista. Só lembrando, o nazismo não era de esquerda, ou esse socialista era só pra ter poder popular, mais gente ajudando o partido. Ele não era de esquerda, inclusive, ele perseguiu o comunista, tá? Ok. Aí em 21, o Hitler, que tinha uma oratória gigantesca, uma muito boa, ele vai virar líder do partido. E em 23, ele vai tentar fazer um golpe, que é o Putsch de Munique, ou a Marcha de Munique. Enfim, igual o Mussolini fez a marcha sobre Roma na Itália, ele fala, se deu certo, inclusive o Mussolini fez isso quando, deixa eu só checar, em 22. Ele falou, se deu certo pro Mussolini, vai dar certo pra mim também, vou fazer. Aí no final deu errado, e ele percebeu que era porque a Alemanha não estava tão preparada para esses discursos como a Itália. Então ele foi preso, escreveu na prisão Minha Luta. Depois, em 29, teve a crise. E aí assim, ó, tava muito ruim a Alemanha. Aí ela foi subir na pasta de tartaruga. Tipo, a gente vai melhorar. Aí de repente teve a crise. Ela foi pior que ela tava antes. E aí essas ideias já estavam crescendo e o povo falando, não tá dando jeito não.
Sabe, toda aquela teoria de que tem um inimigo externo e Estado totalitário fala isso, de que o inimigo externo porque eu sou o Salvador. Esse inimigo externo apareceu um pouco maior na crise de 29, então, que é isso, Alice? Então, ele foi, tipo, ser o salvador. Então, a gente já sabe que isso é um discurso político usado sempre na vida eterna, que a gente sempre fala do inimigo externo, que a gente é o salvador, votem em mim, esse tipo de coisa. Então, com essa crise muito grande, ele sabia que ele não ia conseguir chegar no poder por vias não democráticas. Em 29, com essa crise gigantesca, o povo começou a gostar mais deles e conseguiram maioria no parlamento, já em 31. Não, em 30 alguma coisa, não tenho certeza quando. Com isso, a gente tem que focar na parte dele chegar ao poder com vias democráticas. E isso, além de perder um pouco a nossa fé na humanidade, pode ajudar muito a entender a nossa realidade atual, não cometer os mesmos erros e entender a importância da propaganda e do discurso no regime totalitário. Em 33, ele vai ser nomeado chanceler, então o presidente vai ser pressionado lá na... Então, isso é uma via democrática porque... No parlamentarismo, né, no presidencialismo, parlamentarismo, o presidente escolhe o primeiro-ministro, enfim. Ele vai ser nomeado primeiro-ministro, o chanceler, e ele vai iniciar o Terceiro Reich, ou então a Alemanha nazista. Aí, nesse mesmo ano, vai ter um incêndio no Reichenstag. E esse incêndio ele vai colocar a culpa nos comunistas. Se a gente sabe se foi os comunistas mesmo que fizeram isso, a gente não sabe não, mas... Culpa nos comunistas, estado de guerra e alarde, e aí vai ser estado de emergência, e aí ele vai começar a realmente fazer a ditadura dele e começar a ser mais, enfim, ser mais incisivo nas atitudes dele e começar a ser a ditadura mesmo que a gente conhece. Inclusive essa ideia de falar que os comunistas fizeram alguma coisa errada, pra conseguir colocar estado de guerra, aconteceu no Brasil também, né, na era Vargas, então a gente, a história se repete. Enfim, em 34 ele vai ser nomeado Führer, ou líder. Porque o presidente morreu, e aí falaram, será que a gente elege um novo presidente ou será que a gente deixa Hitler acumular o poder de chefe de Estado e de governo? Ah, vamos deixar Hitler, ele é tão legal. Ah, e comandante das Forças Armadas também. O presidente vai morrer e ele vai começar, então, aí começa mesmo o governo totalitário. Antes ele já tinha começado a censurar e perseguir a oposição, principalmente a oposição comunista, porque tinha essa desculpa, né? Queimaram o parlamento, então vamos matar. Agora ele começou o governo totalitário mesmo, porque ele vira o líder. Então é aí que começa a sair das vias democráticas, mais ainda com apoio popular. Ok, em 38 ele vai anexar os Sudetos e a Áustria. Já em 39 ele vai anexar a Polônia. Quando ele anexa a Polônia, vai começar a Segunda Guerra Mundial. E aí isso a gente vai ver no vídeo de Segunda Guerra Mundial, mas antes a gente estava com uma ideia de toda a Europa de frear o socialismo, que eles estavam morrendo de medo. E a Alemanha estava aqui, se o socialismo viesse a Alemanha crescendo, a Alemanha pausava eles. Então pode deixar eles crescerem, eles não vão pegar mais nada não. Acabou que pegaram muita coisa, dominaram quase a Europa inteira e começou a guerra quando ele anexou a Polônia. Mas ele já estava descumprindo o Tratado de Versalhes há muito tempo, porque ele, por exemplo, armou como chama aquela área dele? Renânia. Ele militarizou a Renânia. Ele fez um tanto de coisa que não era pra ele fazer, mas eles falaram, deixa, vai parar daqui a pouco. Acabou que não parou. A gente sabe muito bem como a história acontece. Enfim, em 39 ele vai anexar a Polônia, vai ter a Segunda Guerra Mundial. E em 45 ele vai suicidar e os nazistas vão se render. Então essa é a historinha, assim, só pra acompanhar a timeline. Mas... Timeline? O partido nazista. O que é esse partido? Ele vai começar como Partido dos Trabalhadores Alemães, depois vai Partido Nacional Socialista Alemão, mas ele não era socialista, ele era de extrema direita. E, ok, ele tinha as tropas de assalto, que era uma milícia paramilitar, igual as camisas negras do Mussolini, mas igual eu falei, eles tiveram que chegar no governo por vias democráticas, eles não conseguiram exercer essa força física a ponto de dar um golpe. Então, essas tropas, elas eram importantes principalmente para perseguir a oposição, os ciganos, os judeus, etc. Mas eles não chegaram ao poder por causa disso. E o líder era o Hitler, né? Ok. As características e as crenças desse partido específico, além toda aquela questão de nazifascismo e volta ao passado glorioso, esse tipo de coisa, algumas coisas aqui vão ser muito importantes. O antissemitismo é muito importante e ele é muito típico do nazismo alemão mesmo. Os outros estados fascistas não tiveram isso tão forte intensamente. Então, é esse ódio aos judeus, juntamente com o mito da facada pelas costas. Então, na verdade, várias coisas. Primeiro,
que ele tá falando da pureza da raça ariana. Então, existiam umas raças, a nossa é a melhor, e a gente tem que fazer essa pureza aqui, e é só a gente, limpeza racial mesmo. Só que junto com isso, durante a guerra, alguém tinha que ter feito alguma coisa pra Alemanha perder a guerra, porque não eram os arianos. Hoje eu não tô sabendo falar as palavras. Então, se não foi os arianos perfeitos, maravilhosos, então foram os judeus. Então, assim, esse antissemitismo, ele veio muito construído no discurso, além da propaganda que o regime nazista fazia muito fortemente. E aí a gente também tem o higienismo, né, que é essa ideia de limpar, fazer uma higiene mesmo do povo. O espaço vital, que é a gente precisa de um espaço para a nossa raça perfeita crescer, por isso que ele vai dominar mais territórios. Inclusive, gente, esse era o discurso dele que fez ele ser eleito, entendeu? Tipo assim, se a pessoa falou isso no discurso, você não acha que ela não vai fazer isso. Se a pessoa fala, não gosto de gays, ela não gosta de gays. Ela vai fazer isso na vida real. E você colocando ela no poder, tá errado, ok? E ele também era sobre unipartidarismo, então não existia um partido só, que é o partido nazista, e corporativismo. Eu falei isso no vídeo de fascismo italiano, é como se fosse um espírito de corpo, em que o Estado regula todas as relações sociais para que elas funcionem como uma só e não existam tensões. É bem o contrário do que o comunismo quer. Inclusive, no vídeo de nazifascismo, eu falo sobre por que o comunismo não é nacionalista. Aí dá pra você dialogar essas duas teorias. Enquanto não quer que nosso Estado seja forte, que a gente funcione como um corpo pra gente poder lutar contra os inimigos externos, o outro fala que a gente não tem que lutar contra os inimigos externos, e sim sobre o que eles estão mandando na gente aqui mesmo. As medidas foram muito importantes, bem específicas do nazismo, na verdade são bem tristes até, né? É o Holocausto e a limpeza racial. Então, vai limpar racialmente com toda essa questão da ideologia de raça ariana. Alice, eu tô falando um assunto muito triste, pelo amor de Deus, levanta, eu não quero rir no meio desse vídeo. Isso tá indo devolver uma coisa. Ah, Alice, acelera, depois você faz isso. Tá bom. Nossa, que insuportável. Para, Alice, já termina de gravar esse vídeo, por favor. Deixa de ser chata. Se vier aqui outra vez, eu vou ficar muito brava. Rápido, Alice! Eu só preciso ir embaixo. Não vai voltar enquanto não terminar. Mamãe, a Juliette que manda em mim. Enfim, por exemplo, o Holocausto, né, que a gente sabe que tiveram vários campos de concentração e de trabalho forçado mesmo dos judeus, principalmente durante a guerra. No início, eles começaram... Era uma denúncia mesmo, tipo assim, você ligava e falava, então, meu vizinho, ele é judeu, pega ele aqui. E aí, você não sabia pra onde ele ia, você achava que ele tava indo pra um lugar da raça pura judia, mas no caso, ele tava só sendo morto e trabalhando de jeito forçado. A limpeza racial dialoga muito com isso, que eles estavam achando que se eles eram melhores, eles tinham que limpar todo o resto. Então, teve campos de concentração, que são parte, assim, muito triste da nossa história. A esterilização de portadores de doenças hereditárias e a exterminação de deficientes. Teve a Gestapo, que é a polícia secreta alemã, e ela era que fazia todos esses serviços bem sujos. A queima de livros em praças públicas, do tipo um totalitarismo tão grande e um poder ideológico exercido com tanta força que você não podia, tipo, ler nada que tivesse contra o Estado, porque isso... Enfim, para mostrar mesmo o poder que a informação tem, que a educação tem, que a cultura tem e que era proibido. Então, eles estavam fazendo uma limpeza ideológica nas pessoas. E a juventude hitlerista, que era... Primeiro, essa propaganda, né? Tipo assim, o início da propaganda do Hitler, ele era genial de um jeito ruim. E tinha propagandas, assim, muito fortes. Aí era Hitler com os jovens loiros de olho azul. Essa juventude hitlerista era realmente... Ele começando nas crianças, de que ele estava certo, que era isso que ele tinha que fazer. E ele colocando, tipo assim, as crianças pura ariana no acampamento pra ter filho ariano, entendeu? Era um trem muito louco. Mas, enfim. Essa foi a Alemanha nazista. E é isso, tchau. Desculpa pela minha irmã.